Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dedinho de prosa e que seja uma prosa proveitosa, beleza? Que a graça, o amor, a caridade do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de nós, amém? Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer horário que você estiver me vendo, gratidão sempre, né? Pelos minutinhos que vocês dedicam para ouvir, para comentar, né? Um beijo no coração de todos vocês. Beleza? Tudo bem, mano? Então, tá bom. Eu fiz um vídeo sobre curso online e eu esqueci de uma parte principal e deu branco, acho, né? Então eu vou continuar, né? Parte 2 do curso online e sobre a parte, né? Então eu já disse lá na parte 1 que quem assiste ao culto, né, fica encantado, maravilhado, né, com a graça maravilhosa, que é um povo zeloso de boas obras, os presbíteros, então, né, irretocáveis, nem, né, qualquer coisinha, são homens assim, íntegros, né, como manda o figurino lá, né, que o presbítero, piriri, pororó, aquelas coisas todas. E no final, ele disse também, o nosso, né, presidente mor, que a igreja, o templo, não estava registrado nenhum dos templos em nome de nenhum presbítero. Que no caso de uma dissolução, né, das igrejas, ele ainda, né, falou uma piadinha sem graça, né, por falta de fiéis, né, que imagina, né, que vai ser por falta de fiéis. E que num caso assim, né, nós sabemos, né, em casos de guerra, em caso de, né, aquelas coisas que está por vir, os templos, né, o edifício, serviria para casas e instituições de caridade, hospitais, asilos e semelhantes, né? Então, veja vocês, quem conhece, né, já sabe como que é, né? Que não é veramente tutti quanti vero, né? Però che sì, però che não. Então, quem está ouvindo, né, um culto daquele, vai falar, nossa, preciso ir urgente lá, né, para participar desta comunidade maravilhosa na Terra, né? Então, complementando, né, eu esqueci dessa parte. Não tem dízimo, qualquer coisa que o presbítero estiver falhando, ele será imediatamente, né? Não haverá, ninguém vai passar pano para ele, não, ninguém vai mandá-lo para uma outra região, né? Pelo contrário, ele será imediatamente, né, cortado, porque o corpo ministerial só tem pessoas íntegras, maravilhosas, né? E por aí vai. Então, o que a gente tira esta conclusão, né? Que quem já está lá e sabe que não é assim, mas que acha que é, e quem não conhece, né, vai
querer conhecer e participar, né, desta Igreja dos Sonhos, né? Igreja dos Sonhos. E aí eu estava vendo um vídeo do Josafá Agra, onde ele falava de 23 pedidos, né, de socorro lá no Distrito Federal, que o povo de lá, né, regido, né, que estão sobre, né, as coleiras, né, do espírito de um Nabucodonosor, a igreja, a comunidade já colocou faixas pedindo socorro, né, para interdição daquele homem. E aí ele fez um vídeo com 23 telefones, né, telefonemas de pessoas pedindo, né, socorro por causa do presbítero de lá, né? Então, provavelmente, assim que chegar ao conhecimento, né, lá do Brasticano, imediatamente será solucionado esse problema que já está se arrastando há algum tempo, né? Veja que entre os 23 que ligaram, né, que ele inclusive pôs os asteriscos para, lógico, não ser identificado, mas a qualquer tempo ele disse que abre os telefones para as pessoas, está a filha, né, do Nabucodonosor, que não congrega ali na comum dele. Tal é o terrível homem, o que se acha, o poderoso, né? Então, vocês vejam em pleno 2022, né, que foram lidos tópicos, né, que a igreja está praticamente, né, uma nova igreja, né, que nos lugares longínquos e principalmente nessa localidade, esse presbítero então, né, esse Nabucodonosor, ele nem vai ler esses tópicos, né, ele vai continuar com a sua vara, né. Então, nas grandes capitais e nas grandes metrópoles nem precisa de tópicos, né? Porque as pessoas, elas já têm mente aberta, né? Elas já sabem que, né, muita coisa realmente é imutável, né? Porque o Criador, né, o Pai das Luzes, ele não tem mudança e nem variação, né? Então, tudo acontece quando eu estou aqui, né? Tudo acontece quando eu estou aqui. E depois eu falo com você, tá? Tô ocupada agora. E só comigo que acontece, né? Eu pus no silencioso, mas tudo bem. E então, assim, que ele tomar conhecimento, né? Claro, né? Então eu estava lembrando daquela frase do Martin Luther King: o que me espanta não é o grito e a maldade dos maus, né? O que me assusta é o silêncio dos ditos chamados bons. Veja, se ali naquela igreja, né, tivesse algum dos críticos, isso não estaria acontecendo, né? Porque haveria um levante, haveria uma pessoa na frente e tentaria, né, coibir esses absurdos, né, desse espírito de Nabucodonosor que está aprontando. Quem quiser ver mais o que ele está fazendo, vai lá no vídeo do Josafá Agra. Então, a gente sabe que os tópicos não vão ser lidos em muitos lugares, né? Que eles vão continuar, é lógico. Vocês já pensaram eles lerem? É a carta que eles têm na manga, né? Para amedrontar a doutrina do medo, né? Para manter o povo ali na coleira, né? Imagina, vocês acham que eles vão ler? Pode congregar em outras igrejas, né? Não vai ter problema nenhum. Não vai ter rebatismo, não é para chamar as pessoas de criatura, não é só essa graça
maravilhosa que salva, né? Então é uma igreja assim dos sonhos maravilhosa, né? Os primos não vão ser mais chamados de primos, né? Teve até também um vídeo, né, que o CCB Sem Reforma fez, né, e a capa e o chamado era, eu só fui por causa da capa, né, que o pastor da Assembleia, né, o pastor Elias, acho que é Elias Soares, fez um vídeo elogiando, maravilhado, né, lendo os tópicos, né, feliz pela mudança, pela reforma, né, do templo cinza, né, e ainda ele, né, porque ele sabe, ele é um homem culto, né, escreveu vários livros, né, de todas as heresias, né, que é cometida ali, né, então ele ficou maravilhado, porque a igreja, né, o presidente Mor leu os tópicos que realmente vai rever, né, todas essas coisas, e fiquei esperando ele colocar o vídeo, né, do pastor Soares, mas ele não colocou não. Aí eu fui lá no canal dele, eu assisto muitos debates dele, gosto muito dele, ele é muito coerente, muito sensato, né? Então veja, esse lá de Distrito Federal, ele não vai ler esses tópicos, né? Por quê? Porque ele tem aquele povo ali, ó, no medo. Não põe a mão na obra, não põe a mão nisso, não faz aquilo, né? E provavelmente a maioria silenciosa, né? Morre de medo e busca aquele pão amargo, né? Amassado terrivelmente por mãos terríveis de um insano, né? Que se acha. Então, o que vamos fazer com aquela igreja de lá, né? Coronel do espírito de Nabucodonosor, Josafá ainda chama ele de coronel, né? Então eu estava pensando, já pensou se eu tivesse lá, fosse a única igreja que tivesse para congregar, né? Se eu já saí da minha, que por motivos assim, né? Me afastei, né? Imagine lá, né? Nossa, eles iam falar que nossa irmã tá com demônio, olha como ela tá fazendo, enfrentando, né? Falando estas coisas, porque, claro, iam fazer, né? Um levante, ia chamar a atenção, né? Então é isso. O cabresto, do medo, né? De um homem que se acha, já foi posto faixa na porta da igreja, já saiu até no TikTok essa faixa. E agora essas pessoas ligando, pedindo socorro, então provavelmente não está no conhecimento, né, do presbítero Mor, do que este presbítero está aprontando lá na igreja do Distrito Federal. É mesmo? Então ficamos assim, né? Então é isto aí. Eu me lembro, logo que eu entrei para o caminho aqui na minha cidade, levantaram um presbítero e naquela época, 20 e tantos anos atrás, a cidade era pequena, a igreja era pequena e vocês sabem que sempre os primeiros, né, da localidade se acham donos da igreja, né? Por quê? Porque geralmente é a família ou é os amigos, né, que são o presbítero, o porteiro, né, os que congregam, né? E foi levantado um presbítero e fizeram uma busca no passado deste irmão e descobriram que a primeira filha, né, do casal de irmãos nasceu, né, antes do tempo, né? Vocês entenderam, né? Houve, né, pecado. Então levantaram, não tinham nada para falar do irmão,
mas eles foram lá atrás. Esses que eram donos da igreja, 3 ou 4, uma família ridícula, sabe? Uma família que hoje, né, estão assim, até nem abrem mais a boca, porque a coisa mudou muito, né? A igreja foi transformada, fizeram uma igreja grande, a cidade mudou, é outro departamento hoje, né? Então eles, ó, uns mudaram, outros calaram, né? E vocês me entenderam. E aí, esse irmão, veja vocês, tudo não é movido pelo Espírito Santo, o Senhor não revelou, o Senhor revelou o nome daquele presbítero. E ele chegou a atender 3 cultos à noite. E depois ele não aguentou a pressão, né? E essas 3 famílias não saíam lá do Brasticano, né? E foram lá pessoalmente e ligavam e não podia ser uma coisa dessa. Por quê? Porque eles queriam que um da família deles, né, fosse para aquele cargo. Só que como nenhum da família foi para o cargo, eles, ó, mulher do piolho, ficaram de cima do irmão e foram buscar lá atrás. As filhas já eram grandes já, e eles descobriram, não sei como, né, que a primeira filha do casal, diga-se de passagem, meninas lindas, olha, top model, de tão lindas que eram essas meninas, e descobriram lá atrás que eles haviam, né, adiantado o casório. E depois de ter atendido 3 cultos, este irmão foi afastado e foi assim, né? Imaginem vocês, uma pessoa que foi, né, dita, né? Foram na casa dele, né? Falaram para ele, olha, o seu nome foi revelado, você vai ser o escolhido, né? Não sei como, se ele ficou contente, se ele não ficou. E ele, né, atendeu o culto, mas a igreja contra, totalmente. A igreja não, 3 famílias, né? 3 famílias que na época se julgavam donas, né, do templo. E esse irmão atendeu os 3 cultos e não sei como foi, não atendeu mais. Ele ficou tão envergonhado. Imaginem vocês, né? A vergonha, a humilhação, né? Os conflitos que esse homem não teve com ele mesmo, com a sua esposa, com a sua família, né? E eu fui um dia na casa dele, era novata ainda no caminho, eu fui visitá-los, não estava mais vendo eles lá, né? Nem tinha o cara, né? Pelo menos. E ele falou para mim e a irmã, muito magoados, muito tristes, muito, muito, muito. Fique em paz, irmã. Nós não temos cara para congregar aqui, mas nós estamos congregando em outro lugar. Nós temos discernimento que Deus, né, não é Deus de confusão. Então vocês vejam a e não vai sair, né? A diferença do Nabucodonosor de lá, né, que é o peitudo, que manda, desmanda, né? E o daqui, né, que 3 famílias, né, enfrentaram ele, e depois de ter atendido 3 cultos, que foi nomeado, que foi orado, que foi o Espírito Santo que revelou, né, este presbítero daqui, né, também não deve ter ficado confortável, né, porque você já pensou? Então fica aí esta. Eu nunca queria tocar nesse assunto, mas eu tive que tocar porque a gente sabe que não é tudo como o presbítero falou, né?
aquela maravilha, aquele culto do curto dos sonhos, né? Vocês já repararam? Aqui tinha um também, morreu, cabelos brancos, falando curto. Nós vai, nós volta, né? É o linguajar, mas tudo bem, beleza? Então é isso. A igreja dos sonhos, só que não, né?